antes de iniciar esse áudio, façam essa reflexão, né? Você é uma pessoa que você está constantemente pedindo por sinais ou constantemente pedindo a opinião, né? Contando certos desafios, certas questões que você está passando para outras pessoas como forma de ter uma orientação ali de outras pessoas, né? Façam essa reflexão. Por quê que eu digo isso, né? A vida muitas vezes se comunica sim por sinais com a gente. Existem sinais que a vida nos manda, né? Os nossos sentimentos são sinais, coisas que a gente vê, questões que acontecem, né? São sim manifestações. Só que muitas vezes a gente está constantemente pedindo sinais porque a gente tem medo de assumir as consequências das decisões que a gente vai tomar. Então é muito mais fácil eu pedir por um sinal e colocar, de repente, vamos colocar culpa, entre aspas, naquele sinal pela decisão que eu tomei, porque eu não quero me responsabilizar por aquilo. Esses dias eu me peguei fazendo uma oração, né, e pedindo, né, eu falei, Deus, me manda um sinal se eu tô no caminho certo, né, é uma coisa em relação à maternidade lá, e pedindo, eu via que cada pessoa que eu encontrava, eu tinha necessidade de falar, né, tá acontecendo isso, e aí cada um falava uma coisa e vira aquele nó na cabeça, por quê? Porque era uma coisa que eu tava insegura em fazer, né, e eu tava querendo uma validação, né, eu tava querendo ali terceirizar a responsabilidade das minhas decisões, digamos assim, né, eu falei, caraca, né, às vezes a resposta tá debaixo do nosso nariz e a gente fica pedindo por um sinal, por esse medo ali, né? Muitas vezes esse comportamento vem porque a gente tem medo de assumir as consequências das nossas escolhas, de se responsabilizar pelas nossas decisões. E esse medo de assumir responsabilidades pode vir de diversas razões, né? Medo de fracassar, incerteza, indecisão, medo de julgamento alheio, de desagradar alguém. Então, quando a gente solicita constantemente sinais, garantias, né? Porque a gente está buscando ali um senso de segurança, de validação. É a nossa mente querendo evitar ali a possibilidade de cometer um erro ou de enfrentar consequências negativas, coisas que a gente não quer, né? Só que toda decisão, né? Toda ação ou falta de ação, muitas vezes, traz consequências. Então, a gente precisa aprender isso, né? Eu vejo muito isso na leitura de mapa, de como, não só na leitura de mapa, mas até perguntas que as pessoas fazem no Instagram, né? O quanto a gente delega da nossa vida responsabilidade. Então, perguntar, né? Eu deveria ficar com fulano ou não? Né? Eu deveria largar o meu emprego ou não? Então, assim, você está delegando a responsabilidade da sua vida para uma pessoa. Né? Então, é claro que o mapa ajuda, né? Claro, a trazer insights, a mostrar, né, energias que são mais fluídas, que são mais desafiadoras, mas não ao ponto de você, né, perguntar isso muitas vezes para um astrólogo. E você precisa até ficar, né, com o pé atrás se um astrólogo der uma resposta dessa pra você, né? O que você deve ou não deve fazer da sua vida. Não é isso que a astrologia busca. Ela busca ser uma ferramenta de autoconhecimento, mas não tomar decisões por você. Então, muitas vezes a gente quer uma resposta pronta. A pessoa quer que eu chegue e fale, não, você tem que ser advogada, não, você tem que largar de fulano. Não é assim, né, que as coisas funcionam. Você não pode delegar decisões da sua vida para outra pessoa, né? Claro que, às vezes, a gente faz uma terapia, ou como eu falei, mesmo a leitura de mapa, a astrologia ajuda a gente a ter clareza do que a gente precisa fazer, sim, porque a gente se conhece, a gente entende o que é melhor pra gente ou não. Essas ferramentas ajudam muito nesse sentido. Isso é fato, né? Mas não delegue, né, as decisões pra ninguém, tá? E essa busca por sinais excessivos, às vezes vira um ciclo vicioso, né? Porque você sempre tá pedindo por sinais, e aí você vai ver o sinal daquilo que você quer ver, né? Até eu falei, teve um áudio que eu gravei aqui que eu falo sobre sinais, sobre simbolismo. Então, às vezes a gente acaba vendo aquilo que a gente quer ver, né? Às vezes não é nem um sinal. E ficar nesse ciclo excessivo impede você de desenvolver a confiança necessária, né, nas suas próprias habilidades e capacidades de tomar decisão. Você fica dependendo de outra pessoa para validar suas escolhas. Você acaba se tornando cada vez mais insegura, né? E isso cada vez prejudica mais a sua autoconfiança, a sua capacidade de decidir pela sua própria vida. Só a gente sabe, né, aquilo que é melhor pra gente quando a gente se conhece. O autoconhecimento, como eu disse, ajuda muito nisso. Buscar, né, orientação, conselho, é algo, né, natural, é algo saudável, mas eu tô falando do excesso, da dependência disso, né, porque muitas vezes a gente perde a autonomia, esse senso crítico, né, como eu disse, às vezes uma pessoa chega a vir ali na história e perguntar se ela deveria terminar com o namorado ou não. Então, assim, né, a gente não pode
ir nesse sentido, né? Ou até ficar excessivamente, né, pedindo esses sinais. A gente precisa sempre ter uma consciência, sentar, refletir, meditar, se conhecer, para a gente ter autonomia de tomar as nossas decisões. Isso é importante, né? A gente precisa desenvolver essas habilidades aí, né, de autoconhecimento, para que a gente possa tomar decisões de uma forma mais independente, mais segura, né, ter essa autorreflexão, construir a nossa autoconfiança, aceitar que a vida é feita de escolhas e que todas as escolhas ou falta de escolhas vão ter uma consequência, né? Aprender com os erros, por mais que a gente escolha algo, o que de pior pode acontecer, né? Eu vou escolher aquilo, eu vou ver que não era bem aquilo que eu queria, eu vou lidar com aquilo e ver que aquilo foi um aprendizado. Né? Então, entender que a vida é feita de escolhas e consequências, né? Aprender com os erros, com as escolhas que a gente faz também é parte, né, do processo evolutivo, do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento pessoal. E isso é benéfico, até para a gente aprender com os nossos erros, até para a gente superar o medo de assumir essa responsabilidade pelas nossas decisões, né? E tomar decisões de uma forma mais segura, de uma forma mais assertiva, tá? Então, pensem sobre isso, façam essa reflexão se vocês estão nessa vibração, né, de ter medo ali de assumir a responsabilidade pelas próprias escolhas ou não, né? Reflitam aí e gratidão mais uma vez por me ouvirem até aqui.